A história dentro da história. O Museu da Língua Portuguesa funciona na Estação da Luz, um prédio que foi inaugurado em 1901, obra de um arquiteto britânico. O museu começou a funcionar em 2006 e em 2015 foi alvo de uma tragédia, palco de uma grande tragédia. Um incêndio destruiu parte das suas instalações e fez uma vítima fatal, um bombeiro. A tragédia só não foi maior por conta desta torre em estilo vitoriano, que impediu que as chamas passassem de lá para cá, onde estava instalado parte do acervo e também funcionava o setor administrativo. A cidade ou empresários, também setores das universidades e da sociedade civil como um todo se uniram para que o museu fosse reconstruído, como conta a curadora do Museu da Língua Portuguesa. A reconstrução é uma conquista da sociedade brasileira, porque se esse museu se não fosse tão querido quando teve um incêndio, talvez ele não voltasse a ser feito. E imediatamente todo mundo veio e falou, não, vamos refazer, vamos reconstruir. A cidade de São Paulo abraçou o Museu da Língua Portuguesa. Então, aqui está ele novamente renovado, remoçado para todo mundo. Os 4 milhões de pessoas que visitaram o museu entre 2006 e 2015 estavam ansiosos para que o local fosse reaberto. E isto aconteceu em plena pandemia. Foi uma vitória da cultura num momento de grave crise sanitária. Hoje, o museu voltou a ser visitado por pessoas de todo o Brasil, como este casal, um casal que nós entrevistamos, que é do Rio de Janeiro. Esse casal está viajando para o Nordeste brasileiro, para Natal, e parou em São Paulo para ficar 2 dias e visitar o Museu da Língua Portuguesa. Sim, a gente está com viagem marcada para Natal. A gente aproveitou a oportunidade para conhecer a cidade, que eu praticamente não conheço. É a primeira vez praticamente vim aqui. E aproveitei para conhecer esse museu que a gente já ouviu falar há muito tempo já. O marido, ele vestia uma camiseta que trazia uma palavra, o que traz uma palavra incorporada pela língua portuguesa. O que significa Ubuntu? É uma filosofia africana que significa eu sou porque nós somos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu individualismo é a construção de um coletivo do qual eu faço parte. E a forma com que eu ajo individualmente afeta toda uma coletividade. A língua não deixa de ser isso, né? Sim, verdade, a língua não deixa de ser isso. Ela é uma construção de várias palavras, de vários povos, e só faz sentido se eu falar e outra pessoa ouvir, entender o que eu estou falando. Então é uma construção do coletivo. Eu sou capaz de falar porque alguém é capaz de entender o que eu estou falando. E essa palavra, como diz a curadora, reflete muito do que é o nosso idioma. É curioso que ouvindo por aqui, quando você vê a língua, ou estuda a língua, ou começa a tomar conhecimento de aspectos da língua, você, de alguma maneira, você tem até a informação, uma definição da nossa própria formação histórica, né? Sim, exatamente. É isso que a gente quer demonstrar aqui. Que a língua ela pode revelar a nossa formação. Se você pega uma palavra do português e que você usa desde que você nasce, e quando você vê que aquela palavra, na verdade, é uma palavra do umbundo, que é uma palavra de um povo africano, e que é falada como era falado milenarmente na África, ou quando você vê que, por exemplo, inúmeras palavras, todas as montanhas, todos os rios, todos os acidentes geográficos têm nomes indígenas no Brasil. E as pessoas nascem nisso e nem prestam atenção nisso, né? Então eu acho que a nossa função é valorizar isso e jogar luz sobre essa riqueza toda. Eu acho que sim, é a nossa história que está contada aqui através da nossa língua.
Todas conhecem palavras, nós sabemos ou usamos milhares de vocábulos ao longo da vida. E algumas pessoas têm preferências por um ou por outra. Eu acho que eu gosto muito de capim-limão. Eu gosto da planta, eu gosto da palavra, eu gosto do cheiro. É uma coisa que me remete a muita coisa boa, assim. Bom, assim, nunca pensei muito nisso, mas a gente estava falando sobre saudade, né? Porque, enfim, já tive contato com muitas pessoas de outros países e todas falam que não conseguem compreender, não dá para traduzir saudade, né? Então eu acho que é algo que me marcou muito, assim, na vida, no contato que eu tive com outras pessoas, que elas sempre perguntavam o que significava e tentavam traduzir para o espanhol, para o inglês, para o alemão, né? E é muito difícil, assim, de traduzir. Acho que seria essa. Este professor, ele traz no braço verso de um grande escritor da língua portuguesa, Guimarães Rosa. Ele próprio explica. Aqui eu tenho uma frase do Guimarães Rosa, do conto A Terceira Margem do Rio. Aquilo que não havia acontecia. É um momento central do conto, onde o pai sobe na canoa e ele não desce da margem, e o filho narra o conto. É um conto famoso, também o desenho foi feito pelo autor Guimarães Rosa, que tem um enigma por trás, por que aquele homem decidiu subir naquela canoa. Então a terceira margem é sempre uma construção de algo novo, onde determina um lugar onde você não pode rotular. E eu acho que tem muito a ver até com a história da língua portuguesa, do museu, desse lugar onde a língua nasce de uma criação. Bom, ele estava em São Paulo com a mulher, em lua de mel. Os dois se casaram numa sexta-feira e menos de uma semana depois eles decidiram visitar o Museu da Língua Portuguesa. A esposa, que é professora de História, fala também sobre o que é apaixonante na língua portuguesa. Sim. O que está me chamando muita atenção é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos também hoje em dia. Eu acho que é algo que está muito em alta assim, na história, que é questionar essa historiografia, essa maneira de contar a história oficial, né? Que seria uma história contada pelos europeus, muito centrada na participação da Europa, enfim, dos brancos, a visão ocidental de história. E até aqui, esse ponto que a gente chegou, isso está sendo bastante questionado, né? Porque outras vozes, que nem o Gabriel falou, estão sendo trazidas assim, para o museu. Os árabes, os indígenas, a questão dos africanos, enfim, então isso acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, assim, de desconstrução de paradigmas, de descolonização. Uma visita aqui ao Museu da Língua Portuguesa é também um passeio pela história do Brasil. Ao conhecer como é que a nossa língua se formou, nós também entendemos a nossa história, entendemos a formação do nosso povo. A curadora explica bem como se dá esse processo. Gente que fala, gente que escreve, gente que pensa em português. E tudo isso no Brasil se deu pelo encontro de povos muito diferentes que acabaram se encontrando em território hoje brasileiro. Os indígenas que já habitavam o nosso país, esse território há milênios. Depois chegam os portugueses com a sua cultura também mestiça, que vem da Península Ibérica e encontra esses povos aqui, daí nasce uma mistura nova. Em seguida, as levas de escravizados africanos que vêm de diferentes partes da África, por alguns séculos, são trazidos para trabalhar no Brasil e que acabam se misturando com esses povos indígenas e portugueses. E desse caldo de cultura e de línguas é que brota o português que a gente fala. Tchau é uma palavra que hoje pertence à língua portuguesa, mas a origem dela está na Itália. Os imigrantes trouxeram para o Brasil. Lá, você diz tchau quando encontra uma pessoa ou quando se despede. Aqui não, aqui é só quando se despede, mas tchau faz parte da língua, como tantos outros vocábulos que foram assimilados pelo idioma. Assim é
a língua portuguesa ou qualquer outra língua está em permanente construção, mas no Brasil, por conta da diversidade, por conta da imigração, este dinamismo, estas mudanças são ainda mais acentuadas.